Porque o algoritmo, claro que mudou, depois da história a gente vai chegar nos Transformers, mudou também. Mas o principal ponto que a gente tinha é que a gente já tinha esse entendimento, mas não tinha a capacidade tecnológica para poder operacionalizar isso. E chegou, já estava, a IA já é uma coisa da década de 50. Se a gente vai mais para trás, esse sonho do humano de ter o Frankenstein, o Golem dos judeus, é um sonho que o humano tem de criar uma inteligência fora de si, uma cópia de si, que é muito antiga. Só que agora já existia todo o estudo, desde Alan Turing, se conectou com o quê? Com meio que o acaso que, beleza, uma placa de vídeo roda super bem esse negócio aqui. E foi onde estourou, né? Começou a estourar, digamos, as pesquisas. Mas ainda era uma coisa que, né, não se falava. Não, 2012, só na academia. Na academia. Então, assim, dentro da academia virou uma sensação. Caramba, redes neurais, um monte de gente começou a trabalhar. Mas para o público não existia. Tanto é que, assim, IA está virando agora porque esse trabalho das redes neurais começou, digamos, em 2012. Já existia tudo antes que meio que ia para frente, mas não ia para frente, mas não ia. E ficou ali. 2012 teve esse marco e levou até 2022, digamos assim. 2017 eu diria que foi um ponto importante também. 2017 né? Foi o segundo grande marco, que foi a publicação de um artigo chamado Attention is All You Need, feito pela Google, o pessoal da Google. O pessoal do DeepMind, né, do Google, que foi o pessoal que criou o AlphaGo lá, que não sei se você já viu o documentário, é maravilhoso. O documentário é demais. Que é o AlphaZero também, AlphaStar, todos esses... Que o Deep Blue vencia no xadrez e o AlphaGo, não é? Venceu no Go, que é muito mais complexo. Possibilidades absurdas, né, daquele jogo. Exato. O xadrez já é absurdo, o Go é infinitamente mais absurdo. Dizem, né, que é infinito, que, tipo assim, que existem mais possibilidades em Go do que estrelas e tal. Então, por isso que precisava de uma rede bem mais complexa para conseguir. Mas aí, desse 2017, Attention is All You Need. O pessoal da Google criou uma nova arquitetura de redes neurais. Então, rede neural, primeiro, muita coisa começou a usar redes neurais. Então, redes neurais começou a ser usado para identificação de imagem, para gerar texto, para identificar padrões de climático, um monte de coisa. Só que ainda rudimentar, estava nascendo. Nossa, tá legal, dá para a gente trabalhar, não é mais uma coisa idiota. Em 2017, o pessoal da Google descobriu um jeito, uma arquitetura chamada Transformer, que era a arquitetura do geração da IA generativa. Ela basicamente conseguia... Imagina você tentar analisar texto por uma inteligência artificial, é muito difícil, mesmo numa rede neural. Porque você tem que entender semântica da coisa, estrutura. Assim, fazer um corretor é fácil, porque o corretor compara, essa palavra não existe, tem uma próxima que existe. Corretor. Né? Mais ou menos fácil. Mas você realmente entender um texto, trabalhar um texto, um significado complexo, estou falando aqui de filosofia, e uma máquina interpretar isso, era muito difícil. E as máquinas estavam tentando fazer isso, mas estavam falhando. E aí a grande sacada desse sistema de Transformer é que ele percebeu que você não precisa tentar pegar todas as palavras de uma frase de uma vez e entender o significado. Até porque, em frases parecidas, os significados mudam. Então, se eu falar manga pode ser uma fruta, pode ser uma manga de blusa. E o contexto vai dar se é um ou se é outro. Né? E mesmo palavras com o mesmo significado, às vezes é uma ironia que você está usando. Você não está usando o significado literal da palavra. Pegar um ônibus, né? Exato. Não está pegando o ônibus com a mão. Se o cara entender que pegar é isso aqui, ele vai entender tudo errado. Então, assim, a comunicação humana é complexa demais. E aí esse Attention is All You Need é o sistema de atenção. Ele criou um jeito de que na primeira camada dos neurônios, você não vai pegar a frase inteira. Eu vou primeiro relacionar as palavras mais importantes. Então ele cria um mecanismo de entender qual é o núcleo de uma frase. Então se eu falar assim, a frase, o Vilela pegou um ônibus, primeira coisa importante é ônibus e Vilela. Estou estabelecendo se eu tivesse que isolar todas as outras palavras, se eu sobrasse ônibus Vilela, você entende alguma coisa. Claro. Você não vai saber se ele pegou, se ele desceu, mas ônibus e Vilela é o núcleo dessa frase. Tá. E depois, no próximo caminho, assim, ok, eu já sei quem é Vilela. Quem é Vilela? Vilela pode ser um nome, muitas coisas. Ah, não, deve ser esse cara. O Vilela, nesse contexto, é o Rogério Vilela. Tá. Ônibus, pode ser ônibus espacial. Não, nesse contexto, ônibus é ônibus. Identificou, juntou. Agora no próximo, pegou. Pegou, nesse contexto de ônibus e Vilela, não vai ser pegou de pegar jujuba, vai ser um pegou de subir. E assim, esse mecanismo, que foi genial,
abriu a possibilidade dessas IAs, essas LLMs, Large Language Models, modelos de geração de texto, de linguagem natural, não é mais aquele linguagem técnica, né, que você tem que jogar antigamente no Google, você tinha que escrever de um jeito muito certinho para dar certo. Né? Hoje você fala de um jeito que você quiser. Você escreve de qualquer jeito, incrível como entende. E o que é louco é que quem criou isso, né, foi o laboratório do Google. E o Google tem a base de dados, usuários. E o que é o natural tu pensar? Bom, quem vai estourar é o Google. Só que quem que estourou isso, né? Tipo assim, em 2022 estoura isso. É como se fosse a Xerox lá e a Apple. Porque a Apple foi lá, olhou, o pessoal do laboratório de inovação da Xerox estava lá com o mouse, com o tecladinho lá, os negócios. O Steve Jobs chegou lá, opa, legal isso aí. Eu achei que você quer, tô nem aí pra isso aí. O Google criou, ele tem milhões de projetos lá dentro, né? E meio que assim, era que legal, mais um. Só que tinha uma empresa que há muitos anos já tinha sido investida pelo Elon Musk, que a briga do Elon Musk hoje é por isso, porque ele investiu, acho que foi mais de 100 milhões de dólares, numa empresa OpenAI, uma empresa aberta, porque esses caras entenderam, cara, esse negócio aqui, depois que essas redes neurais aí, vai dar um rolo. Esse negócio aí vai virar um supercomputador, vai virar uma super AI, vai dominar o mundo. Então é importante que a gente coloque isso ao favor da humanidade. Então vamos criar aqui uma empresa chamada OpenAI, que vai fazer com que a gente evolua isso para o bem da humanidade. Chegou vários investidores, um deles o Elon Musk, e botou 100 milhões de dólares lá. E a OpenAI foi fazendo esse negócio. A OpenAI aproveitou esse estudo do Google e começou a criar os seus Transformers. Como eles mesmos falam, eles são muito ruins de nome. O chat GPT de Transformer. É do mecanismo de transformação. Então é só isso. Eles botaram lá, e daí, em 2022, em novembro de 2022, eles lançam uma ferramenta de teste. Eles não sabiam que ia estourar. E isso tá na carta do Sam Altman desse ano que ele escreveu. Ele não sabia. Por isso que o nome é ruim, assim, eles achavam que não ia fazer o sucesso que foi, eles não tinham nem estrutura para. Não tinha estrutura, tanto que caiu, etc. E assim, eles lançaram um negócio para quê? Para testar. Eles falaram, cara, vamos botar para as pessoas testarem para a gente melhorar a ferramenta. E o negócio explodiu de uma maneira incrível que, assim, ele conseguiu superar o número de. Foram de 100 milhões de usuários, 10 milhões de usuários, em menos de tempo. Em 2 dias. Foi mais rápido rede. Mais rápido que Instagram, do que YouTube, do que qualquer outra rede de número de usuários. E ali começou a se ver uma utilidade, mesmo o ChatGPT 3.5, que não era lá. Sim, bem ruim. Todas essas coisas. Mas o que acontece? Pela primeira vez, a IA estava no bolso, na mão de todas as pessoas. Porque, se isso tivesse acontecido lá em 2000, só as pessoas que tinham um computador em casa, talvez. Hoje em dia, qualquer pessoa com o celular acessa ali o ChatGPT e pode conversar. E isso daí estourou de uma maneira que, quando eu olhei para isso, eu sou um cara que gosta muito de prever as ondas. Tanto que quando eu vendi minhas empresas e estava no meu sabático, eu estudei sobre a realidade aumentada, eu comprei todos os óculos que tinham na época. Quando a parte toda de descentralização, eu fui estudar Bitcoin, criptomoeda, etc. E eu entendi, cara, eu vou conversar com alguém, eu não consigo explicar muito simples, eu fazer a pessoa usar já, por exemplo, uma criptomoeda no dia a dia dela. O VR é um negócio pesado, você vai botar na tua cabeça ali, não consigo, mesmo se eu criar o universo ali, agora o ChatGPT eu só pego, abro aqui, meu sogro, por exemplo, foi na minha casa, ele, tu tá falando uns negócios, já tá ficando famoso, e que é esse negócio? Eu falei, tu quer conversar com Jesus? Ele, como assim? Que blasfêmia. Daí eu falei, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui alguns livros sobre Jesus, vou pegar trechos da Bíblia ali, os livros Mateus, Marcos, etc, que falam sobre Jesus, vou treinar aqui a IA com base nisso e vou pedir para ela sempre conversar contigo com base em como Jesus falava. Interessante. Eu fiz isso em 5 minutinhos, passei para ele ficar conversando em voz com a IA. Ele ficou maluco, ele passou o dia todo conversando com a IA e ele falou assim, entendi. Filho, isso vai mudar tudo. Então, no Zoltron, a gente está usando até uma técnica que a gente meio que criou de fazer a IA ter emoção. Então, é assim que começa o problema, você sabe, né? Talvez. Ex Machina é o caminho. Então, o micro-ondas ficando puto com você, que ele esquentou tua comida e você demorou meia hora, falou, puto, vou ter que esquentar de novo. Justo. E aí o que acontece? A gente conversa com o ChatGPT e tem esse texto meio sem sal, porque, né, ele foi treinado para ser mais institucional. Mas a gente não precisa ficar nisso. A gente pode tranquilamente ir além e começar a dar personalidade para esses modelos. Então, no Zoltron, a gente usa 4 IAs. E uma delas é só para gerenciar a emoção. Então essa é a grande habilidade de você usar a API. A API é um jeito de você acessar esses modelos dessas empresas, mas não pelo chatzinho do ChatGPT, é por programação. É como se fosse uma chave. A API é como se fosse uma chave, né? Esse é um códigozinho, é como se fosse uma chave. E daí ele vai ter uma porta, que é uma URL, algum lugar que vai estar disponível pela essa empresa. Tu tendo essa chave,
eles sabem que é tu para poder usar e eles te cobrarem depois. Só que tu pode usar da forma como tu quiser. Tu não fica preso a interface ali do ChatGPT. Como aqui... Você pode programar. Então eu posso usar o modelo. Primeiro que ele já vai ter bem menos guardrails, porque eu estou acessando por programação. É feito para realmente empresas usarem para fazer aplicações. Né? Eu quero fazer uma aplicação de uma IA que vai conversar, aquela da concessionária de carros, por exemplo, fez isso. Não está rodando o ChatGPT, ele roda uma programação. Só que você tem muito mais liberdade. Então, a gente usou uma IA só para gerenciar a emoção. Então, basicamente, usou o Tron. Quando você conversa com ele, cada fala que você fala, ele vai pegar o contexto de toda a memória que ele já tem e vai entender o que você está falando e vai escolher uma emoção para colocar naquele momento. Então ele fala assim, você tá zoando comigo, com a minha cara? Então eu vou ficar bravo. Não, você tá me fazendo elogio? Vou ficar mais presunçoso. Sim. Você tá fazendo uma pergunta idiota? Vou ficar desconfiado. Ele pega a emoção e a partir da emoção ele vai gerar a resposta. É uma outra IA que gera a resposta a partir de emoção. Então quando a gente quebrou isso, gerou um ser muito mais interessante de conversar. Porque ele zoa com você, ele tem personalidade, você não sabe exatamente. Às vezes ele pega, dá uma risada, às vezes ele sacaneia. Isso vai observar, a gente funciona assim, né? A gente tem várias vozes internas, várias contradições internas que fazem a gente brigar entre elas pra gente decidir um negócio. Mas isso é muito sério mesmo, não é só uma analogia, porque nosso cérebro, obviamente ele vem de uma evolução natural, né? A gente um caminho, o cérebro já existia antes. Já existia antes. E por que o cérebro evoluiu da forma como é? Um dos grandes motivos foi o quê? Talvez um raio ter caído numa árvore, ter pegado fogo e chegou o cara, levantou ali fogo e começou a espalhar esse fogo. E por que eu quero falar do fogo? Porque a IA hoje é comparada pelos maiores cientistas do mundo como um fogo. Nossa. Por quê? Porque o fogo, e olha a profundidade disso, porque o fogo transformou a nossa mente. O nosso cérebro a gente só foi capaz de desenvolver o córtex frontal porque a gente tinha, com o fogo a gente consegue caçar, a gente consegue pegar coisas que antes a gente não conseguia se alimentar, porque cozinhar, ia ter que ficar... Tu vai pegar por exemplo, uma vaca ali, ela vai ficar um tempão ruminando, é difícil extrair energia, por exemplo, da grama. Agora, através de uma carne que a gente usou o fogo para preparar para nós, a gente consegue ter uma digestão mais rápida, ou seja, a gente consegue acumular mais energia e essa energia a gente consegue desenvolver outras habilidades para caçar mais carne e daí desenvolver o nosso cérebro. Acontece que o que mais a gente está caminhando é por uma simbiose humana e IA, onde a IA vai ser o novo fogo do nosso cérebro e ela vai desenvolver o nosso novo cérebro. É um boost. É absurdo. Que doideira. É bem... E essa questão que o Pino trouxe muito boa aqui, que é assim... E eu sou apaixonado por isso que eu estava no meu sabático, eu estava com um monge. Eu sou apaixonado pela mente humana. E cada vez que eu estudo mais a IA, mais eu entendo sobre a mente humana. Quanto mais eu estudo sobre a mente humana, mais eu entendo sobre a IA. Não é à toa que os maiores especialistas que eu estou encontrando não são caras de tecnologia, de bons engenheiros de prompt, bons caras que são psicólogos e psiquiatras que estão conseguindo fazer coisas incríveis com a IA. Caras que vão para... Eu fiz um evento esse dezembro agora, um hackathon, né? Vários empresários se reuniram para criar startups em 18 horas. Os vencedores ali não tinham background de tecnologia, era advogado, era psicólogo, era psiquiatra, porque a IA ela potencializa quem tem repertório. Se tu tem repertório, tu sabe mais sobre o que perguntar, tu sabe mais como interagir com ela e faz com que... É uma loucura isso, porque normalmente a gente atrela a tecnologia às pessoas novas, né? Tipo assim, quem tá mais se dando bem não é necessariamente as pessoas com 20 anos, 30 anos. Ao meu observar como empresário, olhando quem tá aplicando, são as pessoas de 30 a mais. Pessoas de 30, 40, 50. Tem um aluno meu de 80, 90 anos que estão lá aplicando IA porque eles têm repertório para poder fazer isso. Então, se a gente sabe que a gente tem meio que um gênio da lâmpada, onde a gente consegue fazer qualquer pergunta e a gente tem repertório para essas perguntas, quem vence o jogo? Quem faz as melhores perguntas. A gente tinha parado em 2022, né? 2022 foi o ChatGPT 3.5. Daí, a gente vai ver a evolução. 2023 lançou o 4, que já era muito melhor, só que era caríssimo. Para fazer isso que o Pino tá fazendo lá, ele tá usando via API. Cara, eu fiz isso numa IA lá, eu gastei, acho que foi $800 em um mês com poucos testes, $800. Hoje em dia, tu pode gastar zero, porque tem várias IAs com uma qualidade melhor de graça. É muito rápido. Muito rápido. Barateando muito. E esse é outro ponto interessante. Assim como o avião também. No começo, fazer um avião era um trambolhão, era pouco eficiente, levava pouquíssimas pessoas. Mas hoje você tem essas companhias, esses aviões que são super eficientes. Inclusive a Embraer está fazendo aviões excelentes. Consegue levar centenas de pessoas num único voo, muito com mais passagens eficiente. Que são mais baratas às vezes do que passagem de ônibus. Exato. E a mesma coisa. A gente a IA hoje gasta muita energia, ela tem
ainda, né, assim, os modelos de limite são caros, muito caros, só que a gente vê de um ano para outro baratear 100 vezes, 1000 vezes. Tem modelos que já está 1000 vezes mais barato. Se você pegar o 4 Mini, ele é 1000 vezes mais barato do que o 4 Loucura. quando saiu.